Vivemos em um período sem precedentes. De repente, o mundo parou. Tudo mudou. A prioridade passou a ser a saúde, o combate ao Covid-19 e um único olhar para o coletivo. Empatia, solidariedade, cidadania, cooperação serão valores essenciais para a retomada econômica do Brasil. E a união será a chave do sucesso para um novo recomeço. Agora é a hora de movimentar o comércio e a prestação de serviços, para com isso também aquecer a indústria. Vamos valorizar os produtos fabricados no Brasil para a geração de empregos. Você, cidadão brasileiro, tem um importante papel na recuperação da economia. O apoio aos pequenos negócios, ao empreendedor, ao empresário local, será fundamental para o momento da retomada. Ajude o comércio de Piracicaba. Prestigie o comércio do seu bairro. Compre de quem sempre esteve com você durante tantos anos. O momento é agora. O comércio, o serviço e a indústria são grandes geradores de empregos e renda. Com a valorização da nossa economia, escreveremos um novo capítulo na história. Juntos superaremos tudo isso. A CIP, Força do Empreendedorismo. Uma ótima tarde a você que nos acompanha aqui pelo Memorial do Empreendedorismo da ACIP, na nossa página no Facebook e também pelo Instagram da ACIP Piracicaba. Você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta primeira live relacionada ao Memorial do Empreendedorismo da ACIP. Nesta sexta-feira vamos falar um pouco de história, de resgate, de memória empresarial. Agradecemos a você pela sua participação aqui conosco. Você pode, inclusive, interagir, como você já está habituado. Você pode mandar a sua pergunta, que a gente vai passar prontamente aqui para a nossa convidada de hoje. Como eu disse, falando de história, vamos falar um pouco de tudo que representa a memória, inclusive e especialmente para o ramo empresarial. Está conosco a Flávia Borges Pereira, eu ia falar Pereira Borges, Flávia, que é historiadora, mestre em História Econômica e sócia-diretora da Tempo e Memória. Ela que participa conosco pela primeira vez aqui, portanto, para falar de memória empresarial, informação e geração do conhecimento. Flávia, seja bem-vinda aqui conosco nessa nossa primeira live do Memorial do Empreendedorismo da CIP. Obrigada pela sua participação, uma ótima tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigada a vocês por essa oportunidade e para a gente debater esse assunto que para mim é muito especial. Eu acho que é um assunto, além de eu gostar muito, né? Me dedico a isso há muitos anos da minha vida, mas eu acho um momento muito oportuno, né? Para discutirmos essa questão no momento em que tanto se critica o conhecimento, a ciência. Então, eu acho muito oportuno essa discussão que a gente está fazendo de uma área do conhecimento significativa, que é a questão da memória, né? Da memória empresarial. Com certeza. A gente estava brincando aqui um pouquinho antes de começar, que afinal de contas, é interessante a gente falar de história, porque a gente está vivenciando um momento histórico, está sendo tão difícil para todos nós, mas estamos dentro da história, né? Nossos filhos, netos, enfim, daqui a tanto tempo vão avaliar, estudar o que a gente está vivenciando. Apesar de ser importante, está sendo difícil, não está sendo fácil não, né, Flávia? Não está sendo fácil, porque são raros os momentos que
nós como indivíduos podemos, porque essas pandemias ocorreram, mas não são num período tão curto, né, de tempo. Então, são poucos indivíduos que passaram por grandes pandemias como a gente está enfrentando hoje, né? Então, a gente tem a mais próxima nossa é da gripe espanhola, mas já na década de 30, então já tem, as pessoas estão bem velhinhas nesse momento, né? A maioria que passou por isso. Então, eu acho que a gente tem aquela sensação de que, meu Deus, vai ser o fim. Não, não vai ser o fim. Né? É custoso, é problemático, mas não vai ser o fim. Outros tempos virão e a gente vai passar por isso, como já passamos por tantas outras, né? É verdade. E vamos entrar num assunto, então, memória empresarial, informação e geração de conhecimento, que é o tema da nossa live de hoje. Você que tem uma baita expertise nessa área, inclusive, pode nos falar detalhadamente o que significa isso e como, inclusive, as empresas podem trabalhar essa questão da geração de conhecimento e trabalhar também as suas informações empresarialmente falando. Para a gente começar, Flávia, o que é memória no campo da história? Vamos dizer assim, a memória, de uma forma bem simples, ela é a matéria-prima da história, tá certo? Porque a memória é toda uma construção intelectual, psíquica do passado, tá? E, então, evidentemente que essa construção, que pode ser individual ou coletiva, né, essa memória, as pessoas vão adquirindo isso de acordo com a sua vida, né, vão produzindo isso, vão tendo essa perspectiva do passado, né, então é óbvio que é bem individual, cada um tem o seu recorte especial e tudo mais, por quê? Porque isso vai variar muito dentro do seu contexto familiar, do contexto social, do contexto econômico, mas enfim, a memória é como nós enxergamos o nosso passado, são recortes do passado, né? Então, isso é que serve de matéria-prima para o historiador. O historiador, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar, né? Porque a memória, como é que ela se expressa? Ela pode ser expressa em várias formas de registros, ela pode estar oralmente, ela pode ser transmitida oralmente, por exemplo, a própria Bíblia foi uma transmissão oral, é uma memória, foi uma transmissão oral, e assim a gente tem. Então, você pode ter a memória, ela está expressa em objetos, ela pode estar expressa em obras arquitetônicas, ela pode estar expressa em pinturas, na literatura, ela pode estar expressa em documentos. Hoje, quando você fala, por exemplo, que a gente não se dá conta, mas quando você fala assim, o computador, a memória do computador, a memória são esses registros, né? Sim. Você passa, então são esses registros que você tem lá, é a memória. É tão automático quando a gente fala memória que a gente pensa numa pecinha, não pensa no Exatamente, né? Mesmo quando a gente fala em documento, por exemplo, as pessoas acham que documento é uma coisa que é um documento papel, um documento de suporte específico, né? Então, às vezes, nem relacionam, por exemplo, fotografia a documento, mas é um suporte específico, pode estar no papel, impresso, normalmente é assim que se vê alguma coisa que se chama de documento, um registro nesse tipo de formato. Mas você pode ter um documento digital, ele é um documento. Por quê? Porque a informação, quando você tem conteúdos de determinados suportes, você tem um documento, tá? Então, o que o historiador faz? O historiador, ele vai pegar exatamente essa matéria-prima, né, vai pegar essa matéria-prima, que é a memória, esses registros, e ele vai depreender dali, a partir de análises e tudo mais, ele vai tentar tirar o que é subjetivo, contextualizar, para tirar o real significado disso, o significado para uma sociedade, o significado dos acontecimentos, de alguns atos, de alguns fatos, para determinadas estruturas sociais, enfim, ele vai trabalhar de uma forma analítica esse material, tá certo? Então, ele vai ter toda uma metodologia para tratar isso. É essa a diferença entre memória e história. Então, quando a gente fala memória empresarial, por que não é história empresarial no caso específico do que a gente está falando aqui? Bem dito, quando estamos falando de iniciativas das empresas. Porque, na verdade, o que elas estão fazendo é buscando esses registros, essa memória que, assim como o indivíduo tem, a empresa também tem,
porque ela existe, ela tem toda uma trajetória, ela tem as atividades dela, as pessoas atuam ali, então ela tem a sua memória, e a memória também de muitas pessoas, tá certo? Ela vai reunir isso, tá? E o que a gente vai fazer, o que nós vamos discutir hoje, de vários aspectos, é como as empresas trabalham para utilizar esse material todo, esses registros variados, para analisar e ser suporte para suas estratégias e suporte para estratégias de negócio, para estratégias de comunicação, enfim. Mas é a mesma coisa. Então, por isso se fala em memória empresarial, tá? Porque a gente está falando dessa iniciativa de algumas empresas no sentido de resgatar, de registrar todo esse cabedal de conhecimento, essas memórias individuais e coletivas da sua instituição, tá? É mais ou menos isso. Perfeito. E como é que surgiu isso de exatamente trabalhar essa memória, lapidar essas informações no ramo empresarial, né? E especificamente no Brasil, Flávia? Bom, essa aí já tem uma outra historinha, que é o seguinte: se eu for pensar em termos de história econômica, de memória empresarial, como de uma forma mais profunda, como é a Harvard Business Review, que elas trabalham com a Business History em Harvard, essa ideia, essa questão de se trabalhar a história das empresas, das organizações, tá certo? Ela foi uma área de pesquisa que surgiu na década de 20, 30, nos Estados Unidos. Tá? Então, dentro da área de história econômica, nos Estados Unidos, surgiu esse aspecto, porque a história econômica clássica ela é muito mais abrangente, surgiu uma área específica de estudos das organizações, das empresas, dentro da área de história econômica. Na década de 50, essa área de história econômica, também em Harvard, ela vai ter assim vai se consolidar e vai ter um avanço muito grande, porque um intelectual importante, economista importante, o Chandler, ele criou o que a gente chama de paradigmas de Chandler, que esse paradigma chandleriano nada mais é do que um modelo, tá? Um modelo para se estudar as organizações. Então, ele, que tinha muita ligação, ele era inclusive da família Dupont, tá? E ele começou a trabalhar com os acervos da Dupont, da General Motors, e começou, a partir desses acervos, estudar e criou um método, um modelo de estudo dessas organizações. Tá? No Brasil, quando se fala de memória empresarial, primeiro que esse enfoque de história de negócios, história econômica, no Brasil, falava em história econômica, no Brasil se falava mais dos ciclos, economia, parte do café, açúcar, nunca estava ligado à questão mesmo de empresas. Havia sempre um preconceito. Isso é uma coisa muito, muito recente. Hoje é que você tem alguns pesquisadores, até a Associação Brasileira de Memória Empresarial, que reúne empresas que têm centros de memória, depois a gente pode até falar sobre isso. A gente fez a convite do professor Alexandre Sais, professor da FEA, da USP, ele organizou uma publicação que é sobre exatamente a pesquisa, né, de história econômica no Brasil, voltada para a história de empresas e tal, e alguns, na associação, nós fizemos um artigo nessa publicação, falando do papel desse centro de memória para esses estudos de história econômica no Brasil, né? Então, é uma coisa muito recente, isso é de agora, tá? Agora, o que a gente tem é o que a gente chamou, na década de 80, começaram a aparecer algumas empresas que eram empresas, na época você tinha muita influência da teoria das ideias, da questão da memória, então tinha muitos centros de memória, isso na área de história, metodologia da história, história das ideias e tal, e história da cultura. E algumas instituições assim ligadas a instituições de classe, associações de classe, algumas universidades, igrejas, começaram a organizar as suas memórias. E aí
Junto disso, surgia um movimento também nas empresas, aí na área de gestão, tá? Que começava a se falar em cultura organizacional, né? Quando essas questões assim que sempre aparecem, esses modelos de estratégias de crescimento, de modelos de mudanças organizacionais das empresas. E começaram a se falar muito, então palavras assim, termos que antes eram muito acadêmicos, assim, tipo identidade, DNA, cultura, isso começou a aparecer também na linguagem das empresas, que buscavam consultores para começar, tem até na época, a Maria Tereza Fleury, que é economista, professora da FEA também, ela escreveu um livro muito legal sobre cultura organizacional nessa época, mostrando como a cultura era fundamental nas organizações, principalmente num mercado mais competitivo, como é que essas empresas tinham que entender sua cultura para definir suas estratégias de crescimento, suas estratégias de negócio. Então, aí começou a aparecer algumas empresas que começaram a se preocupar com essa questão da memória. A Tempo e Memória surgiu exatamente nesse momento. A empresa surgiu aí. A nossa empresa é de 88, 89, e nós criamos a empresa exatamente para atender esse nicho, porque eu me lembro bem que eu li esse texto da Maria Tereza Fleury e eu disse assim, mas, gente, historiador tem um papel importante. Como as empresas podem trabalhar com a sua cultura, discutir essas questões, se ela não tem sociólogo, se ela não tem antropólogo, se ela não tem historiador? Nós temos ferramentas para trabalhar nas empresas. Pois é, e a visão que outros profissionais, de repente, não têm, além de toda a bagagem, né? Não tinham, porque é uma coisa multidisciplinar. Então, eu pensei, bom, a história, além de ser para trabalhar academicamente, ela pode servir também, a metodologia da história, para as organizações. Aí é que surgiu a Tempo e Memória, foi bem disso. Eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente colocou foi assim, instrumento de gestão do seu negócio. Isso em 80, tá? E foi exatamente essa ideia que nos moveu, entende? Que a gente poderia ter uma participação nas empresas para que as empresas pudessem buscar sua identidade, seus valores, sua cultura, que são coisas fundamentais para que ela possa definir estratégias de crescimento e de expansão, porque não adianta, assim como uma pessoa sem identidade, amnética, imagina uma pessoa que tem amnésia, ela não sabe para onde ela vai. Você imagina uma empresa que também não tem essa ideia do que ela é, quais são os valores dela, como ela tem que se guiar. Né? Porque então, o DNA está exatamente nisso aí, né, Flávia? Isso, porque... É por aí que vai se nortear todas as outras ações e ter a dimensão do que é a empresa, né? Exatamente. Na época, ninguém falava em DNA, ainda não tinha DNA, não tinha nem sido descoberto ainda. Então, muita gente falava em identidade, dos valores. Mas, enfim, foi nesse momento, no final da década de 80, que começou a surgirem algumas empresas que começaram a trabalhar com essa questão da memória. O nosso primeiro cliente, que tem um centro de memória mais antigo, é o da Klabin. A Klabin começou nessa época. O centro de memória da Klabin tem mais de 30 anos. Ele foi criado nessa época. Então, foi quando começou. Então, a Eletropaulo começou a fazer um trabalho de memória, e a partir daí, esse trabalho de memória ele vai trazer muita repercussão, e outras empresas como a Tempo e Memória foram surgindo para poder fazer trabalhos nessa linha de registro histórico para apoiar estratégias da empresa. Dar esse suporte mesmo, Exatamente, né? Foi mais ou menos nessa época mesmo que surgiu. Que legal. Deixa eu só... Teve um comentário do Face que chegou para a gente, do Everton Quevedo. Ele está mandando boa tarde para a gente, da Casa de Memória Unimed, Federação do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Olha que legal. Está acompanhando a gente também. Várias pessoas aqui pelo Instagram também. Aliás, nosso diretor cultural, Palmiro Romani, está participando aqui conosco também, está acompanhando a live, está curtindo, Flávia. E tantas outras pessoas aqui pelo Insta e pelo Face. Aliás, vocês podem mandar perguntas, a gente está aguardando aqui para inserir as perguntas de vocês na participação. Obrigada, aliás, a todos que vocês estão acompanhando nesta sexta-feira. E aí, Flávia, você citou dois exemplos. Você falou da Klabin e falou da Eletropaulo nessa conversa que a gente está tendo aqui. Mas,
qualquer empresa, todas as empresas, seja de qualquer segmento, de qualquer porte, elas têm a sua memória. E aí eu queria que você falasse, de repente, da importância disso, de fazer esses resgates, de trabalhar esses dados em prol da própria organização. Bom, olha, fazer um trabalho de preservar a memória, ter uma política de preservação da memória, tá? Eu acho que é uma das políticas mais importantes que uma empresa tem que ter na sua gestão, né? Independentemente se essa política gerar produtos específicos institucionais, do tipo, vou editar um livro, vou fazer uma exposição, não estou nem pensando nesse aspecto. Eu estou pensando mesmo na questão da empresa ter a noção de que ela tem que preservar a sua memória, tá certo? Os seus registros, e isso vai depender muito da condição que ela tem, do tipo de trabalho que ela desenvolve, né, do tamanho dela, porque aí você pode fazer diferentes tipos de trabalho. Sim. Mas a preservação da memória é realmente algo muito importante, porque é só a partir desses, se você imaginar que esses registros, né, quando uma empresa ela está atuando, né, quando eu crio uma empresa, tá certo? Eu vou começar a produzir. Eu já estou produzindo isso, né? Porque eu já estou produzindo registros que podem ser documentos oficiais ou não. Eu tenho até documentos que são da própria constituição da empresa, atas de reunião, produtos. Eu vou fazer hoje, não importa se é virtual ou não, se eu vou fazer sites para divulgação, eu já estou criando um arsenal de registros, tá claro? Sim. E essas estratégias, elas acabam sendo documentadas de uma forma ou de outra, ou então elas estão na cabeça das pessoas. Porque muitas vezes esses registros não são registros colocados num suporte específico, eles estão na cabeça das pessoas, são histórias de cada um, né? Mas não importa, essas histórias, elas existem e contam a atividade daquela empresa, daquela instituição. Então, quando você preserva essa memória, você tem um cuidado específico com isso, né? E isso vai ter reflexos nas suas ações, porque você vai poder usar esses registros, esses relatos, esses documentos, enfim, para você analisar isso, como eu disse, é matéria-prima. Então, você consegue, com isso, vamos supor uma empresa, é o que a gente chama do arquivo da empresa, Sim. Né? Muitas empresas têm o famoso arquivo, né? Que todo mundo fala, o arquivo fica lá, é o último que ninguém liga, né? Porque o que não é fiscal, o que não é legal, o que não é, do ponto de vista do valor de TP, o que acontece? Isso não tem valor histórico. Não é, né? Burocrático. Não, então, não tem data estipulada pelo governo de guarda, de retenção, eu não ligo. Se perde. Se perde. Então, o que acontece? Se eu não tenho uma política que vise resguardar esses documentos que são realmente importantes, porque tem muita coisa que não é importante, óbvio, né? Então, o importante é aquilo que passa coisas que são pertinentes à sua atividade, são significativas e marcantes para a sua história, tá certo? Agora, se eu tenho um comunicado interno, olha, de agora em diante não vai poder mais sair antes das 5, óbvio que isso não é relevante, tá claro? Mas depende também, né? Porque eu posso ter uma empresa que é extremamente autoritária, se eu quero pegar um clima de uma empresa e tem muitos desses tipos de comunicado, eu até tenho, né? Então, você vai ter esses documentos, eles acabam sendo, esses registros podem ser depois, dentro de um contexto maior, vamos supor, como eu falei dos comunicados, se eu junto não tem sentido, mas se eu junto vários comunicados, eu tenho qual é o comportamento, clima organizacional dessa empresa. Exato. Tá certo? Se eu tenho balanços, se eu tenho, por exemplo, um historiador da área de história econômica, ele vai ter que ter esses documentos seriados, então, dados contábeis, dados fiscais da empresa. Então, não adianta eu ter um ou outro. Se eu tiver isso, o que eu vou ter? Eu vou ter uma massa documental que vai me dar com análise disso, eu posso traçar tendências de longo prazo.
Uma empresa pode não ser o suficiente, mas vamos supor, se a empresa, a Klabin faz, a Suzano faz, a outra, todas do setor do papel fazem a história, e eu tenho esses documentos, os historiadores e economistas vão poder trabalhar com isso e ter tendências do setor. Sim, tem um cenário, né? Ter cenários, ter tendências tanto de curto e longo prazo. Os próprios empresários, eles vão poder administrar o clima organizacional. Então, por exemplo, se você quer ter uma empresa muito mais competitiva, você vai criar, por exemplo, a área de comunicação, ela vai buscar no seu material trabalhar de uma forma que ela pegue ali dados e informações que remetam a esses valores. Ou então ela vai identificar que tipo de valor que está atrapalhando esse tipo de cultura. Tá certo? Quer dizer, eu consigo analisar com esse tipo, os documentos me dão referências. Esses registros, essas memórias me dão referências, me dão dados. Né? E isso é fundamental. Sim. Isso é fundamental. Então, o que você tinha falado, não importa se a empresa é pequena ou não. Eu trabalhei com empresas que tinham 10 anos, a Natura começou a fazer o seu centro de memória, ela não tinha 20 anos. Ela já se preocupava com a memória. Sim. Né? Então, e você tem empresas centenárias que fazem memória, tem outras que não fazem. Tem empresas que esperam 50 anos e tem empresas que com 20 já estão fazendo. Né? Empresas pequenas que já começam criando uma ferramenta de gestão do que é histórico para já estou fazendo e já estou preservando. Pensa do presente para o futuro. O que eu vou preservar da minha história? Sim, legal, né? Flávia. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que a Damares Verderame também está acompanhando, ela que é a nossa coordenadora do Conselho Municipal, do Conselho da Mulher Empresária, aqui da ACIP, do CME, que, aliás, semana que vem tem live também, ao final eu dou esse recadinho para todo mundo. Obrigada, Damares. Tanta gente acompanhando aqui, e chegaram comentários, ó. A Bitari Decor colocou que nós, desde 93, temos tudo guardado, desde o comecinho, e todos os pedidos de clientes também guardados. Aí colocaram um coraçãozinho até, olha que legal, né? E aí um exemplo para a gente. E o Palmiro Romani, que é o nosso diretor cultural, como eu disse, está perguntando o seguinte: qual a relação que você pode comentar entre a história de uma empresa e a sua credibilidade em todo esse contexto, Flávia? Essa questão da reputação é uma coisa muito importante, né? Por quê? Porque é óbvio que eu não posso mudar a história, tá? Então, mas eu posso buscar na história valores e traços que remetam a que me ajudem a montar campanhas políticas de reforço e de fortalecimento mesmo dessa minha reputação, né? Então, eu vou buscar lá na minha história coisas que que vão me contando qual é a minha relação com a comunidade, qual é a minha relação com o consumidor, qual é a minha relação com o mercado, quais são... Então, é aquilo que eu falei, os dados, a memória, são os dados, tá? O uso desses dados, no caso, por exemplo, da reputação, vai estar muito na mão dos gestores da área, que cuidam disso, então, os gestores da área de comunicação, da área institucional, que devem trabalhar... o fruteiro está passando bem aqui atrás, vocês estão ouvindo, né? Mas esse é o bom do ao vivo, tá vendo? Não posso fazer nada, ele mudou de dia. Mas, enfim... A gente está ouvindo só um fundinho, não dá nem para identificar. Não está atrapalhando a sua voz. Mas, de qualquer forma, esses gestores é que vão poder trabalhar com esses dados para montar ações e projetos que possam fortalecer essas questões de reputação, tá certo? Porque o que acontece? Essa memória, ela por isso que é importante, não é importante só guardá-la, né? É importante dar acesso, transparência. Exatamente. Então, esse acesso, esse uso, por exemplo, essa questão, por exemplo, programa de comunicação para apoiar uma campanha para melhorar a reputação ou para fortalecer isso,
ou para, enfim, alguma coisa desse tipo. Pode ser, por exemplo, dar acesso ao seu acervo. Então, quando as pessoas, independentemente de serem colaboradores ou não, você organiza esses documentos de tal forma e cria ferramentas que disponibilizam esse acervo e conteúdos interessantes no site, nas mídias, tá certo? Você pode estar fazendo, criando ações, promovendo ações, trabalhos e projetos que te apoiem nessa reputação, tá certo? Legal. Acho que isso é muito importante, porque em si, somente a memória, ela vai trazer benefícios para a reputação na medida que você tem mesmo essa reputação presente. Depois você tem que botar isso de alguma forma transparente, porque senão você não vai ter, certo? Sim. Então é muito mais, eu acho que é mais nesse sentido. Perfeito. Mas aí a gente está falando em termos de importância, né? Do quanto tem de valor isso para as empresas. Mas aí, não sei se tem uma receita de bolo, digamos assim, para pequenas, médias, grandes empresas, para quem está nos acompanhando, por exemplo, como começar esse processo? Tem um sistema de organização desses arquivos? Como é que funciona isso? Olha, na verdade, mais do que o que é pequena ou não, em termos de recursos, tudo é possível a partir do momento que você define o quanto você quer gastar, mas mais do que isso, mais importante do que o que você vai definir de recursos, é para que você quer, qual a sua demanda imediata. Então, por exemplo, se eu tenho uma demanda imediata, que eu tenho, por exemplo, uma comemoração de um aniversário, e eu quero usar essa comemoração de um aniversário para reposicionar a minha marca, eu quero ter eu quero, de alguma forma, reposicionar minha marca ou criar algum produto específico para, por exemplo, criar uma cultura corporativa. Então, eu quero criar por exemplo, criar maior integração entre os meus colaboradores. Lembrei agora que você falou da Unimed, porque um dos primeiros trabalhos que nós fizemos na Tempo em Memória foi da Unimed. Que legal! E a Unimed, na época, mais de 30 anos atrás, o grande problema que a Unimed tinha, eles queriam, como é um sistema com várias singulares, eles estavam criando a ideia do sistema e estavam consolidando esse sentido de sistema. Então, eles queriam fazer o quê? Eles queriam criar um projeto que integrasse essas singulares. E o projeto de memória da Unimed foi exatamente com esse intuito, foi nos 30 anos da Unimed. Foi exatamente com esse intuito. A ideia era que a projeto de memória promovesse a integração. Então, mais do que o produto final, que foi um livro, tá certo? Foi o fato de fazer. Porque no processo de elaboração da pesquisa, nós fomos mapeando toda a história de todas as singulares no Brasil inteiro. Nossa, nunca viajei tanto, porque não tinha nada de internet, não tinha nada disso, era só fax. Você imagina fazer a história da Unimed com fax? Nossa, foi muito duro. Nos dias atuais é impensável. Não. A gente ia para congresso, e no congresso eu nem dormia, porque eu tinha que pegar depoimento o dia inteiro, porque era a única forma de pegar todo mundo. Ou era naquele momento ou não era. Ou nada. Então, levantando dados, levantando informações, mas o próprio processo foi mais valioso do que o livro. Lógico, o livro foi importante, dos 30 anos, eles montaram um centro de memória e tudo mais, mas eu acho que esse processo foi muito importante, né? E hoje a gente está fazendo um trabalho também com uma cooperativa, só que é de cooperativa de crédito, também no Sul, e a ideia, eles têm um projeto de memória, e o projeto de memória deles é focado nisso. Eles registram, é uma empresa centenária, eles estão sempre registrando essa memória. Então, a gente está agora trabalhando nos últimos 5 anos. Por quê? Porque o cooperativismo é a base dessa cooperativa financeira. Então, por causa disso, esse valor é muito importante. Então, ele tem que ser o tempo todo reanimado, passado, transmitido. Então, a história passa a ser um recurso para isso. Então, esse é um caso. Tá? Então, como é que você faz esse trabalho? Uma pesquisa, história oral, você mapeia documentos e tal. Esse é um lado. Faz um livro. Geralmente, você tem, então, livros de comemoração, livros de
de aniversário, então a gente fez vários, tá? Que cada um, você vai ver, fala que é aniversário, mas eu sempre disse que é um pretexto. Na verdade, o que está por trás é alguma coisa importante dessa marca que precisa ter isso registrado. Como marco, né? Exatamente. Agora, existem as empresas que nos procuram para adotar uma política de memória, de gestão da memória. Aí é diferente. Aí não é só uma pesquisa, levantamento, mapeamento e tal. Aí eles querem mesmo implantar uma política. Nesse caso, é uma coisa mais complexa. Então, você tem que você tem que instalar uma política de avaliação de documentos históricos, ver onde estão esses documentos, você tem que tratar esses documentos, sejam eles digitais ou físicos, você tem que, normalmente, se forma um centro de memória, que é um núcleo, né? Que é um setor dentro da empresa, que tem lá alguns funcionários, uma equipe, que cuida tanto do acervo, atendimento, tratamento dos documentos, como dando apoio para as áreas. Isso vai variar muito. Então, eu posso ter, desde uma empresa que tenha uma equipe de tá certo? Sim. Você tem muita gente. Depende da tua proposta inicial, tá certo? A gente está montando. Dá para fazer. Acho que é importante falar isso, né, Flávia? Eu acho que o mais importante é você ter a iniciativa de querer trabalhar a memória como uma ferramenta mesmo. Porque muitas vezes você tem empresas que investem muito dinheiro em equipamentos, instalações, toda uma sala, toda com ar-condicionado, climatização, mobiliário de primeira, e põe todos os documentos acondicionados, só que fica fechado, e aquilo só serve para olhar para o passado. Sabe, fica quase é como se aquilo fosse um mausoléu. Aquilo ali fosse só para adoração dos fundadores. Bom, eu vou lá, nossa, como foi legal esse momento. Sabe, no sentido, esse tipo de projeto gasta muito, mas ele não vai para frente. Entendeu? Ele não perdura. Então, a questão não é muito quanto você gasta, mas de que forma que a memória ela é realmente encarada como um investimento estratégico para apoiar a gestão do seu negócio. Não digo que a gente vai sentar lá e discutir com o CEO da empresa que estratégia que a gente vai adotar, não é isso, mas está linkado às áreas de comunicação e marketing. Quando a memória é bem trabalhada, ela é trabalhada pela área de comunicação, ela começa a ficar, ela passa a estar em todos os níveis da organização, não só dos big. E ela é dinâmica, né, Flávia? Exatamente. Ela não é estática. Exatamente. Ela fica intrínseca. Então, por exemplo, na Klabin, a gente está lá trabalhando há muitos anos, tem um centro de memória, e na Klabin, qualquer funcionário, quando vão fazer, por exemplo, uma palestra sobre inovação, o centro de memória é convocado. Por quê? Porque vai falar para eles como era a Klabin, que tipo de inovação que ela adotou, como é que foi. Isso faz parte da cultura da Klabin. Eles sempre olham a história deles como um cabedal de conhecimento para a inovação. Entendeu? Legal. Tanto é que dentro do Centro Tecnológico da Klabin, que foi criado em 2017, é uma coisa, uma referência internacional e tudo mais, tem uma só da linha do tempo das inovações da Klabin. Quer dizer, então, facilitou e auxiliou a história mesmo, né? É a memória olhando para o futuro. Então, mais do que gastar, é você ter uma visão estratégica da memória. Né? Eu acho que aí você vai fazer de acordo com os seus recursos. Olha, eu quero fazer... Encarando como algo para ser utilizado, olhando para frente, e não remetendo a passado. Exatamente. Isso só permanece, esse investimento só tem realmente valor na medida que você tem uso dele. Você faz uso dele e realmente a corporação ela entende isso em todos os níveis, não só a direção. É lógico que a direção é importante porque é ela que vai dar as diretrizes, mas eu acho que é muito mais nesse sentido. Né? Então, desde uma pequena empresa pode ter até uma grande.
Ótimo. Também dando boa tarde, que mandou aqui para a gente, para o Guilherme Gorga, que é o coordenador do CJE, que é o Conselho do Jovem Empresário aqui da CIP. Obrigada, Guilherme, todo mundo que está participando. E aí você falou, citou um exemplo, Flávia, relacionado a colaboradores. De que forma você entende que a história da empresa, essas memórias, pode ter essa relação com os colaboradores no sentido de engajá-los mais no ambiente profissional, por exemplo? Bom, é que eu falei, você tem a história de uma empresa, ela não é algo abstrato, né? A empresa ela é formada por pessoas. Então, quando você faz um projeto de memória empresarial, é fundamental que você faça de uma forma que você engaje as pessoas, porque tanto o produto ele serve para isso, ele vai dar apoio para isso, com campanhas, tudo que eu estava dizendo para você, como o próprio fazer, ele já pode levar a isso. Então, a gente, por exemplo, fez trabalho na Enaex, hoje a Enaex era Britanite, em Curitiba. Eles fizeram 50 anos e a gente fez todo um trabalho para fazer uma publicação. Os eventos de registro de depoimento passaram a ser eventos. Em vez de ser, porque depoimento, para mim, eu uso como fonte de informação, de mapeamento de documentos. Não, aquilo virou um evento. Então, todo mundo ia para lá sem gastar nada. Fizeram um banner, as pessoas iam, tiravam fotografia, todo mundo queria fazer, porque as pessoas, quando dão um depoimento, elas se sentem parte da história. E você não precisa falar isso. Você está mostrando isso. Então, todo livro, quer dizer, quando o livro foi concluído, na festa de lançamento, as pessoas olhavam aquilo com orgulho. Por quê? Porque elas tinham feito aquilo. Ela participou daquilo. Elas participaram daquilo. Então, isso é fundamental. Eu lembro que na HP, a gente fez um trabalho, foi muito legal, dos 40 anos da HP, e a HP, toda tecnológica, óbvio, né? E eu lembro que eu recebi um desafio, que na época eu falei assim, gente, é impossível isso. A gestora da época, a Valéria Café, ela falou assim, Flávia, é o seguinte, você me contratou em fevereiro, eu lembro que era meu aniversário, 2 de fevereiro, ela disse assim, Flávia, é o seguinte, você vai começar agora e você já vai fazer uma linha do tempo. Eu falei assim, mas como? Eu estou começando agora, como é que eu vou editar uma linha do tempo? Eu não sei nada sobre a história da HP. Ela falou assim, não, você tem uma semana para procurar. Eu falei, mas vai ter muito furo. Ela falou, não, põe aí. E foi muito legal. Por quê? Porque a linha, ela tinha feito toda uma ferramenta, um site, e as pessoas participavam. Então, o que acontecia? Quando tinha alguma coisa que estava incorreta, porque os documentos não eram precisos e tudo mais, as pessoas, não, isso aqui não é assim, é assado. Então, o projeto foi todinho construído junto. E foi tão legal que uma coisa que nem era prevista, saiu um livro e nós fizemos um concurso, Minha História na HP. Então, você tinha a história da HP oficial, vamos dizer assim, institucional, e embaixo houve a seleção de 10 histórias que as pessoas falavam sobre a perspectiva dela da história da HP. E foram publicados. Então, você pode ler o livro tanto pela história da instituição, quanto pela história das pessoas. Então, isso é muito legal. As pessoas se sentem porque participam disso, entendeu? Então, eu acho que é tanto em termos de você usar essa memória para criar políticas e ações voltadas para os colaboradores, como também o próprio ato de fazer, isso no centro de memória também. A gente tem, por exemplo, nos sites, a gente coloca sempre alguma coisa de memória viva. Então, a pessoa pode entrar com depoimento, participar. Na época que não tinha computador, na Klabin, a gente punha assim, você é o detetive. Então, a gente colocava assim na entrada da fábrica, quem é esse cara aqui? Porque a gente não sabia quem era. Então, as pessoas se identificavam. Então, eu acho que a questão é você desenvolver ações para a gestão de pessoas e para clima, comunicação interna e tudo. E, ao mesmo tempo, fazer um trabalho que esteja dentro feito com esses colaboradores, né? A gente usava os antigos funcionários na GM, que eram os velhinhos, que eles prestavam serviços, então eles adoravam prestar serviços no acervo, porque eles eram os nossos apoiadores, eles conheciam tudo. Quanta história eles tinham, né? Imagina. Muito! Então, a gente, em vez de trabalhar com com o menininho, a gente trabalhava com os velhinhos, então era muito bom. Então, eu acho que esse tipo de coisa é muito legal. Que bacana, Flávia.
Aí tem uma pergunta para a gente, que a gente pensou em te fazer, no sentido de empresas familiares, por exemplo, que elas carregam todo um legado que é importante. E por que você acredita que deva haver uma estruturação de um centro histórico nessas empresas, principalmente? Porque tem aí as empresas que têm essa memória coletiva que foi construída por lembranças individuais, por pessoas que passaram ali de qualquer forma. Como reconstruir essa memória e transformá-la numa memória oficial dessa empresa, levando em conta todas essas histórias em particular, né? Eu citei das empresas familiares, mas enfim, de modo geral até podemos dizer, porque tem muitas empresas antigas que não necessariamente são familiares, mas que tiveram pessoas importantes também que passaram em todo o processo, né? Não, com certeza. As empresas familiares são mais lembradas quando se fala em memória empresarial, porque normalmente a maior parte, né, das empresas que buscam esse tipo de trabalho, isso era muito mais no começo, eram empresas familiares. Por quê? Porque até pelo caráter, né, da empresa familiar, o negócio e a família estão muito ligados, o que significa emoção e negócio está muito ligado. Até por conta disso, a recordação, o valor, o empreendimento é também a vida dele, o fundador, esse tipo de coisa, que esses laços que são óbvios, né? E por ser familiar, o que acontece? Você tem até uma tendência a se centralizar mais esse tipo de documentos. Geralmente a família, ela conserva isso. Então, por isso que você tem sempre, quando se monta uma empresa, numa empresa familiar, você tem esse tipo de coisa. Às vezes pode, às vezes não serve, não dá nada disso. Eu trabalhei, por exemplo, na IOSP, que a IOSP Maxim, que hoje é uma empresa global e que é uma empresa multinacional. A IOSP Maxim hoje é SA, mas de origem familiar, tem uma participação da família. E o que acontece? Original, ela vem do Sul, e a IOSP Maxim, ela não tem um centro de memória. Por quê? Porque o caráter dela, o DNA dela, era exatamente a busca de oportunidades, negócios. Eles sabem fazer negócio, eles sabem entender a realidade, eles sabem buscar oportunidades. Então, e sabem trabalhar com a diversidade de culturas. Então, eles compram bons negócios, trabalham bem isso. Então, eu acho que, nesse caso específico, né, eles não têm um centro de memória, é uma empresa familiar, mas não tem um centro de memória, porque não dá, cada empresa foi vendida e está lá o acervo em outro lugar, entendeu? Então, como é que eles vão reunir esse acervo? Está muito mais no registro dos depoimentos do que na coisa. Agora, uma coisa que eu acho importante é o seguinte, muitas vezes a empresa é vendida, mas ela faz parte de uma comunidade. Eu acho que deu algum problema no meu eu ia te falar isso, que acho que travou a sua imagem. O seu áudio está normal, mas travou a sua imagem. Então, o áudio alguma coisa aconteceu. A internet está legal. Não sei o que aconteceu, mas enfim. Pois é, travou se o áudio está legal, é o que importa. O que acontece é que essas empresas, né, muitas vezes, elas têm muito a ver com a memória coletiva. Eu lembro de um caso específico que eu trabalhei com a Estrela, que é mais memória coletiva para nós mulheres que boneca. Então, aí eu fui fazer a história da dona Alma Heimann, que era uma das fundadoras da Estrela. E foi uma coisa muito linda, só que a Estrela não estava mais com a família. E ela fez para deixar para as netas. Essa é uma história, não é oficial, porque o que é uma história oficial? Tá? Mas é uma história importante, a história da Estrela, a história da dona Alma Heimann, que foi é um registro super importante de uma indústria de brinquedos, que é uma indústria pioneira no Brasil. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim, um super exemplo aí para a gente entender, né, essa questão. Muito legal. E aí, de que maneira, a gente falou de exemplos, de empresas, como é que elas podem proceder nesse aspecto, né, para fazer exatamente esse resgate histórico. E, ao mesmo tempo, contribuir com a obtenção do conhecimento da sua comunidade. Então, a gente falou de um processo interno, de disponibilizar essas ações, de utilizar isso, na verdade, em prol da própria empresa, mas de que forma ela pode utilizar isso, Flávia, para exatamente desenvolver atividades, outras ações externamente. Porque é muito comum a gente encontrar nas empresas narrativas a partir de história de um indivíduo, como a gente falou, do fundador, e aí alguém da própria empresa, enfim.
quais seriam as opções para pluralizar essa história e a sua representatividade, na verdade, para a própria empresa? Mas antes de responder, eu vou até te pedir aqui, o pessoal tá me auxiliando tecnicamente aqui, para você fechar e abrir de novo a sua câmera, para ver se volta, Flávia, porque realmente a imagem tá travada aqui para nós ainda. O áudio estava normal, mas a sua imagem estava travada aqui. E agora eu não consigo, eu travei e agora ela não volta. E agora? Agora ela sumiu mesmo. Eu travei, eu fechei, ó. Peraí. Eu fechei e ela não está vindo. Está dizendo que não pode começar o vídeo. Falhou. Estamos sem sua imagem aqui também. Se a gente consegue te auxiliar tecnicamente. Você restaurar a sessão, de repente sair e entrar de novo, a gente chama outra vez aqui, Flávio. Vamos ver. Quer que eu saia e volte? Vamos lá. Vamos tentar. A gente teve um probleminha técnico aqui na nossa live. A Flávia vai entrar novamente para responder a nossa última pergunta, porque a gente está chegando ao final dessa live já, a primeira live do Memorial do Empreendedorismo da CIP. Espero que você que está nos acompanhando no Face, no perfil do Memorial, esteja gostando também. Mande o seu feedback depois para a gente. E você que está pelo Instagram, também, muito obrigada pela sua participação. Esperamos que você tenha gostado bastante. E aí você manda a sua mensagem para a gente. Opa, voltamos aqui com a Flávia. Pelo menos aqui tá com a imagem. Flávia. Não, tá. É alguma coisa no Zoom que deu aqui. Que aí, agora sim. Bom, acontece. Essa coisa ao vivo é isso aí, tem emoção. Mas então, só para a gente ir caminhando para o fim, essa questão exatamente do resgate histórico das empresas, como é que elas podem utilizar isso externamente? Então, eu posso dizer até um exemplo que a gente teve. Você pode fazer várias atividades, depende das demandas da sua comunidade, onde você se insere, mas você pode, hoje em dia, com a questão do vídeo, dos sites, do YouTube, você pode atingir muitas pessoas com isso, você tem muitas facilidades. Por quê? Porque essa história, só você tem que criar elos de ligação com a sua comunidade. Então, eu me lembro, por exemplo, na Secrisa, quando a gente não tinha tudo isso, a gente fez lá em Criciúma. A Secrisa, a região de Criciúma é uma região que se caracteriza pelo carvão e pela cerâmica. Então, a gente fez uma exposição da empresa em praça pública. Foi numa pracinha, com no coreto e tal. E foi muito legal. Então, essas coisas, as pessoas se identificam, porque é a história delas. O pai trabalhou, o irmão trabalhou, o tio trabalhou. Isso acontece. Se eu falo de GM, a mesma coisa. Se eu falo de todas as empresas automobilísticas na Volkswagen, quantas gerações. Então, as pessoas, elas, como eu falei da boneca, todo mundo queria ver o livro da boneca, entendeu? Por quê? Quem não brincou de boneca? Vai remeter a minha geração brincava. A história dela. Gente, sempre. Você tem que achar esses elos. E esses elos, eles são definidos muito em função da sua relação com a comunidade. Por exemplo, a Votorantim, quando mudou para ali para o Jaguaré, eles desenvolveram toda uma série de trabalhos para envolver a comunidade que estava ali em torno, que era uma comunidade problemática. Então, você tem que criar ferramentas para trabalhar. E hoje você tem muita coisa sobre isso, né? Hoje é só você escolher o nicho e começar a trabalhar. Pois é. Então, ficam algumas dicas aí, portanto, que a Flávia tá passando para a gente. E eu queria só fazer uns comentários aqui. O Lucas Maggioli, que é o nosso historiador aqui da CIP, que está sempre à frente das ações do Memorial do Empreendedorismo, e que você tem contato também, Flávia, está falando para a gente aqui que a História e Memória em Debate. Está muito bom acompanhar. Está dando parabéns aqui para você também. Legal. E também recebemos um comentário da Paula Aparecida. Muito bom, Flávia. Parabéns também pelo debate. Pessoal curtindo aqui essa primeira live do Memorial do Empreendedorismo. Para a gente fechar, Flávia, o bate-papo aqui fluiu, passou 1 hora praticamente, a gente nem passou percebeu. Bem rápido. Exatamente. Para a gente fechar, então, qual seria a dica ou um incentivo que você daria para as pessoas que estão nos acompanhando, que tenham um negócio, que sejam representantes da sua empresa ou que sejam colaboradores, mas que possam levar essas ideias e essa palavra de incentivo mesmo para as empresas delas, exatamente para elas trabalharem essa memória e essa história e resgatarem
todas essas informações que são tão importantes para o passado, claro, para o presente e para o futuro dessa organização? Eu voltaria ao começo da nossa conversa aqui. Eu acho que as empresas todas, não importa o tamanho, elas tinham que pensar bem no momento que a gente está vivendo, né? E perceber como é importante a gente ter referências, porque eu poderia falar aqui e parecer coisas muito abstratas para todo mundo, mas hoje a gente está vivendo um momento onde a gente sabe como é importante você ter referências, você ter registros, você ter números, porque você só consegue trabalhar estatisticamente, você só consegue fazer análises se você tiver isso, né? Então, eu acho que, assim como é válido para toda a nossa questão econômica e a nossa questão da pandemia no Brasil, olha os grandes debates que se faz sobre isso é muito importante para as empresas, porque eu acho que esse olhar para os seus registros, para a sua memória, tem que ser cuidado, tem que ser visto, não só no sentido de saudosismo ou de você guardar, o guardado, bem guardadinho, sem você dar acesso, sem você criar ferramentas em cima dele, ele acaba não servindo para nada. E isso qualquer um pode fazer. Você pode fazer na sua empresa, quando você tem aquelas fotos, você tem que criar coisas a partir desses registros que você tem, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa memória, isso vai garantir estratégias e elementos para vocês de análise e conteúdos que eu acho que serão muito importantes para vocês pensarem no futuro, refletir sobre o futuro, olhar para o passado e pegar essas referências para ver o que eu posso revisitar, o que eu posso mudar, porque história não é para repetir, não é nesse sentido de tradição, mas é no sentido de você olhar e revisitar o que foi feito, rever isso e fazer novo, inovar, porque quando você tem esse conhecimento, de todo, esse acervo todo dessa memória é um acervo de conhecimento, e você puder dar acesso a esse acervo de conhecimento para todos da tua empresa, você vai ter condições de inovar, de pensar numa empresa do futuro, estratégias do futuro, tá? Porque você vai refletir sobre isso, né? Eu acho que essa é a base do conhecimento, né? É para você refletir, e não para você fazer tudo igual. Legal. Flávia, muito obrigada. Flávia, que é historiadora, mestre em História Econômica e sócio-diretora da Tempo e Memória, participando aqui com a gente nessa primeira live do Memorial do Empreendedorismo da CIP. No Instagram a gente acabou caindo já, mas no Face a gente ainda está. Então, muito obrigada, Flávia, pela sua participação, pela disponibilidade aqui conosco. Muito obrigada por esse bate-papo tão gostoso. Foi ótimo de trabalhar, discutir sobre isso com você. Foi muito bom, tá? Obrigada pelo convite. Uma ótima tarde a você. Também, querida. Tchau. Encerramos aqui a nossa primeira live, então, do Memorial do Empreendedorismo da CIP. Muito obrigada por você que participou conosco, tanto no Instagram quanto no Facebook também. Continue acompanhando todas as ações e divulgações pelo Instagram e pelo Facebook da CIP Escola de Negócios também, para se manter informado. Quarta-feira que vem, aliás, tem a on-live da CIP Escola de Negócios às 7h30 da noite e de manhã tem também às 9 da manhã do Conselho da Mulher Empresária da CIP. Tem um encontro, na verdade, dividido em 3 lives aí. A primeira, às 9 da manhã, você acompanha na próxima quarta-feira, dia 24. Muito obrigada pela sua participação, um ótimo fim de tarde para você, na verdade, um ótimo fim de semana e até a próxima.